Deus não esquece das suas promessas, nem das orações que são feitas a Ele com fé. Amém? E nós acabamos de sair de uma campanha de 40 dias de jejum e oração, como eu falei. Qual era o tema da campanha? Por uma nova reforma. E eu creio que Deus já começa a se mover na estrutura da nossa igreja. Amém? Quando Deus trabalha, Ele sabe exatamente como trabalhar. E eu quero falar a respeito disso hoje à noite. Mas vamos lá. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 36. Diz assim: Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Vamos repetir o verso 38, vamos lá? Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, em torno do Teu nome, da Tua pessoa. Obrigado pela adoração que tivemos, Senhor. Obrigado pela forma como Tu já tens falado com a gente, mas eu quero te pedir nessa noite que esse púlpito, Senhor, sirva como um leme, Senhor, e que nós estejamos recebendo uma direção direta do Teu Espírito para as nossas vidas, enquanto igreja, enquanto ministério, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que os nossos corações estejam atentos, que a terra, Senhor, nessa noite seja boa para receber a Tua semente e que assim possa frutificar com frutos que permaneçam para a honra e glória do Teu próprio nome. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Eu quero tratar hoje de uma forma muito específica e especial sobre a nossa rede de grupos. Eu quero tratar da nossa rede de grupos. Para quem não sabe, a nossa igreja não é apenas essa expressão que nós estamos vendo, que você pode testemunhar hoje à noite. Nós temos grupos espalhados nos lares, em vários bairros dessa cidade. Nós temos uma outra comunidade que está se reunindo assim como a gente, lá na Zona Sul, no bairro dos Bancários, e que também existe em rede de grupos. E o que é isso? Essa rede de grupos representa a igreja nos lares, a igreja nas casas, porque a igreja primitiva, os primeiros cristãos, diz a Bíblia que eles se reuniam no pátio do templo e de casa em casa. Eles estavam juntos o tempo todo. E é assim que nós procuramos viver, tendo esse estilo de vida. Mas há um problema que nós temos constatado, nós pastores e alguns irmãos da liderança, é que nós ainda não conseguimos discernir a diferença entre ser uma igreja com grupos, reunidos nos lares, ou ser uma igreja em grupos. Existe uma grande diferença entre ter grupos, uma igreja que tem grupos, e uma igreja que é grupos. Uma coisa é você ter grupos na sua comunidade, outra coisa é você ser uma comunidade em grupos. E quando Deus nos deu essa visão, desde o início, há alguns anos atrás, a nossa ideia é que essa igreja fosse uma igreja em grupos. E os anos se passaram,
Nós temos grupos, essa igreja oferece reuniões nos lares semanalmente, em vários horários, em vários dias da semana. Mas, ao que me parece, nós ainda não conseguimos ser uma igreja em grupos. O nosso paradigma religioso, uma herança católica que recebemos, ele parece ainda insistir e permanecer muito forte, infelizmente, na mentalidade de muitos membros da nossa igreja. Nós ainda não conseguimos fazer a diferença entre ter grupos e ser uma igreja em grupos, porque o que nós queremos não é apenas ter grupos, é sermos uma igreja que se reúne nos lares, que vive, que tem um estilo de vida que reflete essa comunhão, essa unidade, como vivia a igreja primitiva. Então, ter uma igreja com grupos, ou ser uma igreja tendo grupos, significa dizer que os grupos são mais uma coisa dentro de toda a estrutura religiosa ou eclesiástica que a gente tenha. Do jeito que nós temos na nossa estrutura ministerial, por exemplo, um departamento infantil, ministério de louvor, nós temos um departamento de comunicação, um ministério de consolidação, nós temos também a rede de grupos. Isso é ter grupos. Você divide os ministérios e coloca essa vivência nos lares dentro de um departamento ou ministério que seja. É mais uma coisa que a igreja oferece ou tem. Quando a gente pega, por exemplo, a programação da igreja, nós temos quinta-feira adoração, sábado escola bíblica, durante a semana nós temos grupos, domingo à noite culto, e a gente coloca tudo no mesmo balaio. Nós estamos sendo uma igreja que tem grupos, mas não uma igreja em grupos. E eu quero reforçar algo que eu falei, inclusive, domingo passado. O grande sonho de Deus, e semana passada eu falei a respeito da nossa prioridade, a nossa grande prioridade como igreja, é que nós venhamos a implantar o reino de Deus aqui na terra. Foi isso que Jesus nos deixou. Ele nos deu uma grande comissão que diz: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Essa é a nossa missão. E como eu falei domingo passado, Deus não nos deixou nenhum plano B. Essa é a nossa grande prioridade, a nossa grande máxima. Mas aí quando a gente tem, ou imagina, que nós temos redes de grupos como uma opção no calendário da igreja, ou mais uma parte da programação, o que é que acontece? Os demais ministérios, ou as demais programações, elas ficam competindo com a vivência nos lares, com a rede de grupos. Quer dizer, nós pegamos aquilo que seria ou deveria ser prioridade, fazer discípulo, que passa pela convivência, né, pelo relacionamento, e a gente começa a competir com outros departamentos. Então você diz assim: eu não frequento nenhum grupo, eu não vou para nenhuma reunião de grupo, porque eu tenho ensaio do louvor. Mas vem cá, qual é a prioridade? É o departamento ou o ministério de louvor, ou é a vivência como igreja? Ou é o discipulado? Porque Jesus disse: olha, vão, façam discípulos de todas as nações. É assim que o reino de Deus é instaurado na terra. E para a gente instaurar esse reino na terra, que é a igreja universal do Senhor Jesus Cristo, não é a universal do queijo do reino, né? É a igreja de fato universal de Jesus, a igreja invisível. Ela tem um coração. Qual é o coração da igreja invisível?
é a igreja local. Certo? Agora, qual é o coração da igreja local? São os grupos, as reuniões dos lares. Essa celebração que nós estamos tendo aqui à noite, nada mais deve ser do que um reflexo da nossa vivência durante a semana uns com os outros. De relacionamento. É óbvio que eu não posso ter relacionamento com todo mundo durante a semana. É óbvio que eu não posso ter intimidade com todo mundo. Mas, por isso mesmo, cada pessoa precisa ter o seu lugar, o seu lar, a casa que você frequenta, um discipulador, e talvez alguém que você também ajude na caminhada cristã. Isso é ir e fazer discípulos. É a receita de Jesus, não existe outro plano. Essa é a nossa grande prioridade. Então, gente, a reforma que o Senhor deseja implementar na nossa igreja, na realidade, passa por uma mudança de mentalidade. De esquecer aquela ideia de domingo, clero, culto, templo, segundo o pastor Ed René Kivitz, para passar a viver a experiência do relacionamento com alguém mais experiente do que eu, que possa me ajudar na caminhada cristã, para que eu possa também ser um instrumento na vida de alguém que precisa da minha ajuda, do meu apoio, do meu encorajamento, das minhas orações, às vezes da minha correção, enfim. Isso é ser igreja. Não existe igreja sem essas conexões, ou um cristão que viva de forma isolada e possa ter um crescimento satisfatório, um desenvolvimento na fé de forma satisfatória. Na verdade, quando você vê um cristão isolado, pode ter certeza que alguma coisa de errado tem ali. Pode ter certeza, porque não está se submetendo ao modelo, ao padrão da sã doutrina, aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Então, o que nós precisamos entender é que o Senhor está promovendo essa reforma na nossa mente, no nosso estilo de ser igreja, no nosso padrão bíblico de vida cristã. E é isso que faz da nossa rede de grupos algo tão essencial como a própria igreja. É aquilo que alguns chamam de igreja de duas asas. Domingo, a grande celebração, porque eles estavam reunidos no pátio do templo, e de casa em casa, partindo o pão com singeleza de coração. Amém? Sem essas duas asas, a águia não pode levantar voo. E aí a gente encontra Jesus falando a respeito de vinho, roupa, odre, remendo. E para quem é que Jesus contou essa parábola? Quem é que lembra? Ele contou para os discípulos de João, que vieram perguntar por que é que os discípulos dele, Jesus, não jejuavam. E Jesus vai contar essa parábola, porque os discípulos de João tinham uma mentalidade. Mas Jesus vai contar essa parábola, vamos dizer que para pessoas que, assim como alguns, permanecem com esse paradigma do padrão antigo. E Jesus vem trazer algo novo, uma realidade nova. É por isso que ele usa essas figuras de linguagem. Quando Jesus fala a esses religiosos, que representam o velho, Jesus está mexendo na estrutura das coisas. Ele está trazendo a essência daquilo que eles estavam defendendo pela forma, pela estrutura. Então, em suma, o que é que Jesus está dizendo para os discípulos de João? Ele está dizendo assim: olha, ninguém vai pegar uma roupa nova, uma calça nova, e cortar um pedaço dela para remendar uma roupa velha, né? Primeiro, porque ele vai estragar a roupa nova. E segundo, que não vai adiantar, porque depois que lavar, o remendo vai encolher
E a ruptura da roupa velha vai ficar pior do que era. Primeira coisa que ele está dizendo. Segundo, ele está dizendo, ninguém vai pegar um vinho novo e colocar num odre ou numa vasilha de couro. O odre era essas vasilhas de couro que eles se usavam naquela cultura para se guardar o vinho. Porque o vinho novo ele vai fermentar e a vasilha de couro velha, que já está com couro ressequido, duro, não vai suportar, ela vai arrebentar. E o que é que acontece com o vinho? O vinho se derrama. Contextualizando um pouco, ninguém vai comprar um carro novo para tirar o motor e botar num carro velho, né? Não estou falando de carro antigo, porque um carro pode ser antigo e novo. Mas um carro velho, acabado, ninguém pega um motor de carro novo e põe num carro velho. Não funciona. E Jesus está dizendo isso para que a gente entenda que não é possível você pegar a essência de algo bom, de algo novo, e colocar numa estrutura velha, num formato antigo. Não estou entendendo ainda, pastor. Vou explicar. É o seguinte: tudo quanto Jesus, o Espírito Santo, tem compartilhado em nossos corações em relação à nossa visão de ser igreja, em relação à nossa filosofia ministerial, em relação à nossa vivência uns para com os outros, o nosso estilo de vida, tudo isso representa a essência daquilo que Ele quer. É o vento do Espírito soprando em nosso ministério, né? As direções que Deus nos dá. Essa semana eu tive uma experiência muito maravilhosa. Há muitos anos atrás, eu compus uma música. Milena talvez conheça, a irmã de Diego conhece também. E essa música, a gente tocava muito na IBT, né, que era a antiga igreja que eu fazia parte. E depois que eu saí de lá, nunca mais tive assim, interesse de tocar, de tal. E aí uma irmã, que nem é da nossa igreja, ela me mandou uma mensagem essa semana. Disse que tinha tido um sonho comigo, e ela nem sabe que essa música existe ou que eu tenha composto alguma coisa. Mas ela disse: pastor, eu tive um sonho com você. E o sonho era o seguinte: você estava cercado de gente, tinha muita gente, era o pessoal da sua igreja lá, e você tocava uma música sua. E era uma alegria, estava todo mundo assim vibrando, feliz. E aí pronto, ela terminou dizendo: glória a Deus pelo que Deus está fazendo na vida de vocês, no ministério. O que é isso? Isso tem relação com o vinho novo. Porque eu entendi de fato, na hora, a mensagem. Eu digo: ó, com certeza eu tenho que trazer aquela canção para cantar com os irmãos, né? E não sei se vai ser hoje, mas, né? Mas isso tem que acontecer. Isso faz parte do vinho novo. Mas não adianta eu pegar isso e colocar numa estrutura velha. O que representaria a estrutura velha? Ah, não, eu só posso cantar essa música se tiver todo mundo ensaiado, bonitinho, né? Se tiver um coral aqui, porque se não tiver coral não é louvor. Enfim, não canta essa música se as irmãs não tiver de saia longa até o calcanhar, né? Porque não pode, é um sacrilégio. Esse paradigma, esse padrão comportamental significa a estrutura velha, né? Então você não pode pegar a essência de algo que é tão verdadeiro e tão bonito e tentar prender isso numa caixa quadrada, fechada pela religiosidade, pelo tradicionalismo. Enfim, você não pode ficar preso à estrutura. E é importante dizer que nem toda estrutura é ruim, pelo contrário. Por isso mesmo Jesus vai dizer que o vinho novo se coloca em odres novos. A gente não pode limitar o fluir do vinho ou do vento do Espírito à nossa estrutura, é o contrário.
A estrutura, ela tem que acompanhar o curso do rio de Deus. Amém? E quando eu penso que ser cristão é eu ir para a igreja no domingo, é eu me relacionar com Deus no culto, eu ter o clero como um intermediador ou um mediador da minha relação com Deus. E que essa coisa só pode funcionar dentro das 4 paredes do templo, eu estou remontando a velha estrutura. E aí o vinho novo fica limitado. Mas glória a Deus, porque o que o Senhor Jesus disse foi que se eu colocar o vinho novo na estrutura velha, no odre velho, o que é que acontece com o odre? Se arrebenta. E é exatamente isso que precisa acontecer. Na nossa mente, essa ideia de domingo, culto, clero, templo, precisa se desfazer para que a gente venha a absorver um novo formato, um novo estilo de ser igreja, a abraçar um novo paradigma, uma nova estrutura que vai dar vazão a esse vinho novo que o Senhor tem derramado sobre os nossos corações. E você precisa entender, meu amado, que no plano de Deus, relacionamento é prioridade. Você pode repetir comigo? No plano de Deus, relacionamento é prioridade. Olhe para o seu vizinho e diga isso para ele com muito amor. Nós não podemos pegar a essência de algo novo que Deus está nos dando e tentar prender isso, tentar abafar isso numa estrutura velha, ultrapassada. Amém? Eu quero compartilhar com vocês alguns textos aí, pedir para o Marcelo acompanhar, mas conseguiu, Marcelo? O slide aí? Pronto, vá passando aí, porque eu já estou quase no final da mensagem. Pode passar aí, viu? Apaga essas luzes aqui, irmão, por favor. Certo. Eu quero o slide que fala a respeito dos santos. Vai clicando aí que ele vai passando. Pronto, testemunho dos santos. Eu peguei assim, pincelei assim no Novo Testamento, para não pegar uma coisa só, eu fui atrás de alguns personagens e o que eles disseram a respeito do que eu estou falando aqui em relação a relacionamento, comunhão, unidade, enfim. Aí você tem aí Jesus. Jesus lá em Marcos 3,14 diz que ele escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Mas veja a ênfase aí, que é minha. Para que estivessem com ele. Antes mesmo de os enviar, Jesus queria ter relacionamento, compartilhar, crescer com. Segundo, Lucas, historiador, escreveu esse evangelho que nós lemos aqui no início. Olha ele falando em Atos 2:44. Leiam comigo aí. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam. Você crê? Amém. Vê o que é que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito disso. Olha o que ele diz. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Qual é o nosso alvo? Cristo. Mas eu não posso, meu irmão, entrar numa empreitada sozinho e dizer, ninguém mais importa para mim e eu vou agora sozinho alcançar Jesus. Porque não é o padrão que ele estabeleceu.
É por isso que há tanta heresia aí fora, há tanto cara que em nome de Jesus pirou. Que ele sozinho resolveu salvar o mundo e ele acha que sozinho vai dar conta da parada e ele não precisa de ninguém, e daí que vem as seitas, é daí que vem os escândalos, é daí que vem todo tipo de aberração dentro da igreja, por causa desse isolamento. Ora, Jesus era o Filho de Deus, tinha os seus amigos, andou 3 anos com eles, ministério inteiro, junto, compartilhando, comendo, dormindo. Você acha que pode andar só? Continuando, Pedro, a quem o Senhor deu as chaves do reino. Olha o que ele diz. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, posso ouvir um amém? Amém. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros de todo o coração. É mole? É, né, Thales? Esse é o padrão, meu irmão. Esse é o padrão. Templo bonito, aleluia, né? Jesus está mandando. Louvor de arrebentar. O que mais? Tudo isso é estrutura, é odre. É a forma. A questão é a essência e o vinho. Qual é a qualidade desse vinho? O grande problema é que a gente é de uma geração, de uma cultura que aprendeu a reverenciar a forma. Veja que coisa interessante. Camila, minha amada, está fazendo academia, né? Depois de tanto tempo aí cuidando de Esther, chegou o tempo de cantar. Amém? Então, resolvi ir para a academia. Eu fui lá à noite com ela fazer a matrícula lá na academia. A academia estava lotada. Mas lotada assim, insuportável. Beleza, eu constatei aquilo e fui embora. Aí eu conversei com o Germano a respeito de um treino de jiu-jitsu que tem numa outra academia aqui no Bessa, pertinho. E aí combinando, vai lá, tem um treino lá, não sei nem que dia foi, não lembro mais, acho que foi terça-feira à noite. Terça-feira à noite. Aí eu fui lá. Quando eu chego na academia, você não pode imaginar como é que alguém pode malhar numa situação daquela, porque é nego por cima de nego. Você não tinha nem como transitar na academia, de tanto, mas é o quê? É a supervalorização da forma. E não tem nada de mal de se cuidar do corpo, tem mais é que cuidar mesmo. E parar de tomar Coca-Cola. Né? Fala, Jesus. E parar de tomar Coca-Cola. Mas, e a essência da nossa geração? É disso que nós estamos falando. Que palavra, meu irmão? A de Pedro, eu já disse isso aqui, eu já dei essa dica para vocês. Olha, o que vier de Pedrão, saiba que o homem era assim com Jesus. E ministerialmente Jesus disse, olha, Pedro, vem cá, o negócio é contigo. Tu me amas, apacenta meus cordeiros. Ele era o chefe, era o homem da igreja nos primeiros anos. Ele tem o que nos dizer, meu irmão. Por isso é que o conteúdo, olha, agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à palavra, visando o amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Essência. Vinho novo. Jesus não morreu por uma religião. Amém? Morreu por pessoas. E para restaurar relacionamentos. Tiago, o que é que Tiago vai dizer? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz.
eficaz. Não é que você vai sair por aí contando seus pecados para todo mundo, porque senão você vai se arrebentar. Mas é por isso que na caminhada cristã você precisa ter gente para poder abrir o coração. Gente com quem você possa compartilhar certas coisas que você não tem coragem de compartilhar com qualquer um. E há tanta gente aí, o cara foi lá, pisou na bola, pecou, aí ele não se perdoa. O diabo é especialista em culpa. O sujeito está lá e ele se entristece. Não vai mais para a igreja porque tem vergonha. Ninguém sabe, mas ele entra na igreja e parece que está todo mundo sabendo do pecado dele. E ele não tem ninguém para compartilhar aquilo. Então, veja como é importante a gente caminhar em bons relacionamentos. Há um pouco mais de uma semana atrás, eu estava reunido com alguns líderes da igreja e a gente estava conversando a respeito disso, né? E há alguns anos eu já venho orado para Deus colocar uma pessoa assim, de Deus na minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você, eu já tive pastor, né? Já tive inclusive mais de um, mas nenhum deles, infelizmente, eu acho que pela questão histórica mesmo, tradicional, nenhum deles tinha essa visão de discipulado. Por mais que, numa necessidade, eu marcasse uma hora lá no gabinete, eles estavam lá para me ouvir, nenhum deles tinha essa ideia de abrir a casa para estar lá compartilhando, ou vendo o estilo de vida deles. Isso não existia no meu tempo, né? E já há um tempo eu tenho orado a respeito disso. Deus, eu queria um pastor, eu queria um amigo, né, com quem eu pudesse abrir meu coração, com quem eu pudesse realmente contar, receber conselho, mentoria, enfim. E voltando, eu estava reunido com uma liderança lá em casa, e a gente falando a respeito do discipulado, e eu falando a respeito dessa visão, né, de que o reino tem a igreja como coração, o coração da igreja é o grupo, e o coração do grupo é o discipulado pessoal, um a um. É um modelo americano chamado MDA, modelo de discipulado apostólico, onde a gente vai aprender a desenvolver, sim, relacionamento um a um para esse pastoreio. E aí, quando eu falei a respeito dessa visão, quando terminou, um deles olhou para mim e disse assim: e quem vai lhe discipular, pastor? Né? E eu pude olhar para eles e dizer: orem junto comigo. É por isso que eu tenho orado. Né? E essa semana eu tive reunido com um pastor, a gente tem começado a se relacionar, não sei se ele vai ser o meu mentor, mas esse é o padrão que Jesus estabeleceu. Ninguém isolado, ninguém sozinho. Ah, mas rapaz, esse menino tem um ministério, viu? O ministério dele pipoca. Se o cara está isolado, existe uma grande possibilidade desse negócio não dar em nada. Nada. É como o metal que retine, né? Segundo Paulo em 1 Coríntios 13. Faz um barulho, mas não tem essência. Pode até ser odre novo, mas não tem vinho. E aí, o que é que João vai dizer? João vai dizer, 1 João 1,7: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos comunhão uns com os outros. Repita comigo essa expressão: temos comunhão uns com os outros. Então, nós não temos outra missão, meu irmão. Nós não temos outra estratégia para alcançar esse mundo. É por isso que a sociedade critica tanto o meio evangélico, não só evangélico hoje em dia, religioso. Porque o mundo não precisa de mais igrejas. Se nós estivermos trabalhando por um prédio bonito, eu sinto lhe informar que nós estaremos trabalhando em vão. Porque Cabedelo não precisa de mais um prédio. A grande João Pessoa não precisa de mais uma igreja bonita.
Isso aí o mundo já está cansado de ver e tem estado saturado porque não tem visto a diferença. É como um sal sem sabor, não serve para nada a não ser para ser pisado pelos homens. Mas se nós priorizarmos aquilo que é o que deveria ser prioritário, relacionamentos, Deus, uns com os outros, aí será assim para que o mundo saiba que é Jesus que tem nos enviado. Foi a oração que ele fez. Amém? É pelo nosso estilo de vida, é pelo nosso relacionamento. É assim que há cura, é assim que há correção, é assim que há restauração, é assim que há crescimento, é pelos relacionamentos. É por isso que essa rede de grupos, meu irmão, não veja a rede de grupos como mais um ministério da igreja, porque não é. Não é mais uma estratégia, é a essência da própria igreja. E se você é dessa igreja, se diz dessa igreja e não está na rede de grupos, alguma coisa está errada, porque você é sal e luz quando você estiver conectado ao corpo. Jesus Cristo é a cabeça. Nós somos membros do seu corpo, mas um membro não pode estar isolado. Rômulo está aqui, íntegro. Está aqui inteiro, todo. Se meu dedo estiver ali em cima da mesa, ali não é Rômulo, é um dedo separado. E nós precisamos absorver essa mentalidade nova, essa direção que o Espírito Santo tem nos dado. De que ser igreja não é só chegar aqui no domingo à noite, sei lá, o que é que você mais gosta de fazer aqui no domingo à noite, o que é que você mais gosta, não sei, chegar, ofertar, e ir para casa, e achar que está tudo bem. Jesus Cristo tem muito mais para você. Jesus Cristo tem muito mais para você. Quantas pessoas chegaram aqui com a vida completamente destruídas, solitárias, gente que não tinha direção na vida, família arrebentada. E eu vou dizer para você, não cresceram do púlpito somente, cresceram principalmente, primordialmente, essencialmente, pelos relacionamentos que conseguiram estabelecer. Porque esse é o modelo de Jesus. Eu estava ouvindo o pastor Abi Uber, que é um referencial nesse modelo de discipulado, e eu já estou concluindo, e ele disse algo muito interessante, é que ovelha sadia, ela gera cria. Não é o púlpito, não é uma mensagem emocionante, são ovelhas conectadas ao Supremo Pastor e umas às outras. Se houver saúde, meu irmão, naturalmente você vai ver o reino de Deus sendo estendido na terra. Hoje nós tivemos aí uma manhã de batismos. Eu não contei porque eu não conto, né? Eu não gosto disso. Mas eu não sei lá quantas pessoas tinham ali, 10 pessoas descendo as águas, eu imagino, e 11, né? Então, e você vê, quem é que batizou essas pessoas? Seus discipuladores, as pessoas que estão lá na rede de grupos, cuidando delas, pastoreando, transferindo vida, não é só estudo. De uma forma muito triste, eu soube hoje que a escola bíblica no sábado à noite não deu ninguém. E aí você tem professores que estudam, se preparam, se dedicam, e as pessoas não vieram, não sei, cada um tem seu motivo. Para mim, é porque escola bíblica, pura escola bíblica, isso não forma. Informa, mas não transforma. O que transforma é vivência, é conexão, é relacionamento, é dividir a vida, é o sujeito ir lá, abrir a casa. Por isso Tiago também vai dizer, sede hospitaleiros, né? Coisa boa você entrar na casa de um irmão seu, se sentir em casa, à vontade, chega, pode entrar, fica à vontade, já conhece a família, enfim, você se sente parte porque você é. Nós somos família da fé. E é por isso que nós precisamos de uma reforma. Eu queria só compartilhar com você, para a gente concluir.
eu queria compartilhar com você a visão da nossa igreja, o sumo daquilo que eu tenho falado nessa noite. E há 8 anos nós compartilhamos essa visão, né? Marcelo, me ajude. Essa declaração de missão é o resumo daquilo que Jesus Cristo espera de mim e de você. É a razão de ser desse ministério. Vamos ler todos juntos? Somos uma comunidade de adoradores comprometida com a salvação de vidas pelo Evangelho, que consolida, equipa e envia discípulos de Jesus para serem sal e luz na sociedade. É isso que Jesus nos mandou ser. De adoradores, porque Ele é o centro. Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro ponto. Comprometida com a salvação, porque essa é a segunda coisa prioritária, né? Eu não vim salvar justos, mas pecadores ao arrependimento. Que consolida, porque a pessoa que aceita Jesus, ela precisa de acompanhamento. Paulo vai comparar o novo convertido a um bebê, e um bebê precisa de cuidado. Que equipa, porque todo novo convertido, para se tornar um discipulador, né, um discípulo e um discipulador, ou um ministro do Evangelho, ele precisa receber ferramentas adequadas para isso. E daí treinar, assim como Paulo treinou Timóteo, assim como Elias treinou Eliseu, assim como Moisés capacitou Josué. E aí sim, enviar pessoas para testemunhar daquilo que tem recebido de Jesus. Amém? Reforma envolve ruptura, envolve quebra. Reforma envolve romper o modelo antigo e seguir a direção do Espírito Santo. Reformar é uma nova organização, é uma nova forma. E no nosso contexto de igreja, reforma é o restabelecimento das prioridades. Reforma é renovação. O que Deus está fazendo é nos guiando para resgatar a essência daquilo que Ele espera de nós como igreja. Amém? Todos os dias, no pátio do templo, nas casas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. E a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Amém?